neste ano de 2023, comemoramos os 35 anos da elaboração da nossa Constituição Federal de 1988. O aumento da temperatura média global está fazendo com que os eventos extremos, como as inundações e deslizamentos de terras, se tornem mais frequentes e intensos. O destaque vai para a Rebeca Andrade, que fez história no Mundial de Ginástica Artística, conquistando 5 medalhas. Tivemos a perda de pessoas muito importantes como Rita Lee, Aracy Balabanian e Zé Celso Martinez. Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e a convite do YouTube Edu, eu vim aqui falar com vocês sobre a nossa retrospectiva de 2023, lembrando dos fatos mais importantes do ano para o nosso país. E quando nós pensamos em história, nós nos lembramos que neste ano de 2023 comemoramos os 35 anos da elaboração da nossa Constituição Federal de 1988. Lembrando que uma Constituição é o conjunto de regras e leis que regem o nosso país. E a elaboração dela se deu no contexto de abertura política democrática depois de 21 anos de ditadura militar no Brasil. A Constituição anterior tinha características, portanto, autoritárias, como, por exemplo, o voto indireto para presidente, como, por exemplo, a censura à imprensa. Então, nesse contexto, era importante que os deputados, os senadores, elaborassem uma Carta Magna que tivesse características democráticas. Uma das grandes questões, inclusive, foi que durante todas as nossas constituições, nós não tivemos a participação direta da população. Por isso, nesse momento, a sociedade civil, os movimentos sociais exigiram a sua participação nessa elaboração. Além da participação ativa nesse momento, nós também tivemos direitos que foram ampliados ou conquistados de forma inédita. Um desses exemplos é o voto finalmente direto e secreto, o direito ao voto aos analfabetos, extremamente importante, uma discussão que já vinha acontecendo desde antes da ditadura. O racismo foi instituído como crime, houve a declaração de que mulheres e homens eram iguais em direitos. A educação passa a ser não só um direito do cidadão, como também um dever do Estado, o direito à saúde, o direito ao transporte, ao lazer, à moradia, enfim, direitos que constituem, que dão as características de uma lei cidadã, finalmente. E muito embora, pessoal, nós possamos fazer críticas a alguns direitos da cidadania que não são contemplados, é muito importante lembrar que esse período de 35 anos é o período mais longo da história do nosso país em que nós temos uma estabilidade democrática. Nós temos eleições periódicas desde então, nós temos uma eleição, um sistema eleitoral super moderno, com as urnas eletrônicas, um processo transparente. Por isso, falar dos 35 anos da Constituição não é só comemorar, mas pensar nas leis como um instrumento para que a gente possa manter a estabilidade democrática do nosso país, a igualdade e a justiça social. Agora eu passo a palavra para o professor Edson. Obrigado, Annelise. Saudações geográficas, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor, e quero agora falar sobre os fatos de 2023 mais marcantes com relação ao meio ambiente, com destaque para as fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo em janeiro de 2023. Elas foram um dos eventos climáticos extremos mais graves registrados no Brasil nos últimos anos. As chuvas intensas provocaram o transbordamento de rios e córregos, causando inundações em várias cidades. O município de São Sebastião foi o mais atingido, com mais de 40 mortes e centenas de desabrigados. As chuvas chegaram a atingir 683 milímetros em 24 horas no município de Bertioga, o maior registro de chuva em um único dia no Brasil. As fortes chuvas também causaram danos significativos à infraestrutura, incluindo estradas, pontes e casas. A exemplo, a rodovia Rio Santos, que liga o litoral paulista ao Rio de Janeiro, que ficou interditada por vários dias. Já no mês de março, fortes chuvas atingiram o norte e nordeste do Brasil. Elas provocaram inundações e deslizamentos de terras em vários estados, causando dezenas de mortes e centenas de desabrigados. Os estados mais atingidos foram Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte
e Pernambuco. Neste estado, as chuvas causaram a morte de mais de 100 pessoas, deixando milhares de desabrigados. No mês de setembro, fortes chuvas atingiram o sul do Brasil, provocando inundações e deslizamentos de terras em vários estados, causando dezenas de mortes e centenas de desabrigados. Os estados atingidos foram todos os 3 estados do sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No estado de Santa Catarina, as chuvas causaram a morte de mais de 20 pessoas e deixaram milhares de desabrigados. As fortes chuvas também causaram danos significativos à infraestrutura, incluindo estradas, pontes e casas. Por fim, as fortes chuvas que atingiram o Brasil em 2023 são exemplo dos efeitos das mudanças climáticas. O aumento da temperatura média global está fazendo com que os eventos extremos, como as inundações e deslizamentos de terras, se tornem mais frequentes e intensos. Agora eu passo a palavra para a professora Fran. Obrigada, professor Edson. Oi, gente, eu sou a professora Francilos e agora vamos falar sobre as conquistas do esporte brasileiro neste ano, que foi o ano das mulheres no esporte. Um ano repleto de momentos marcantes, com as mulheres brilhando em todas as modalidades. O destaque vai para a Rebeca Andrade, que fez história no Mundial de Ginástica Artística, conquistando 5 medalhas. 3 de prata na competição por equipes individual geral e individual no solo, 1 de ouro no salto individual e 1 de bronze na competição individual na trave. Saindo do ginásio de ginástica e entrando nas quadras, a seleção feminina de basquete derrotou os Estados Unidos por 69-58 e conquistou o 6º título da Mary Cup. A equipe terminou a competição de forma invicta e garantiu a vaga para disputar o pré-olímpico. A participação do Brasil na Copa do Mundo Feminina da FIFA não alcançou as expectativas esperadas. Marta, aos 37 anos, brilhou em 6 Copas do Mundo e é difícil imaginar que a nossa admirável rainha do futebol, eleita 6 vezes a melhor do mundo, não jogará no próximo Mundial quando terá 41 anos. Mas temos a esperança de vê-la jogar nas Olimpíadas de Paris em 2024. As mulheres comandaram o Brasil na maior campanha da história do país em Jogos Pan-Americanos que aconteceu no Chile, com a maioria das medalhas de ouro e a maior parte das medalhas se somarmos pratas e bronzes. 3 mulheres se destacam com mais medalhas, somando 5 pódios. Bárbara Domingos, na ginástica rítmica, conquistou 3 medalhas de ouro e 2 de prata. Stephanie Baldacchini, na natação, conquistou 1 medalha de ouro e 3 de prata e 1 de bronze. Já Flávia Saraiva, na ginástica artística, com 4 de prata e 1 de bronze, fecha o pódio da delegação nos Jogos. Que este ano sirva como um marco inesquecível para o progresso contínuo e reconhecimento das conquistas das mulheres no mundo do esporte. Agora eu passo a palavra para a professora Régia. Pois é, Fran, quanta coisa aconteceu no esporte durante o ano de 2023. E no cenário artístico também tivemos fatos muito relevantes. Mas primeiro, deixe-me apresentar. Meu nome é Régia Rodrigues e vamos falar sobre fatos relevantes para a cultura brasileira que aconteceram no ano de 2023. Tivemos a perda de pessoas muito importantes como Rita Lee, Araciba Labanian e Zé Celso Martinez. No cenário musical brasileiro, Rita Lee foi uma cantora, compositora e multi-instrumentista que desempenhou um papel muito significativo. Ela foi uma das pioneiras na introdução de elementos do rock e do pop na nossa música. No final da década de 60, participou do movimento do tropicalismo, foi membro da banda Os Mutantes, sem falar do tom irreverente, crítico e ousado das suas composições. Como mulher em uma indústria musical muitas vezes dominada por homens, Rita Lee quebrou estereótipos e inspirou muitas outras mulheres a seguirem carreira na música. E nas artes cênicas sofremos a perda de Araciba Labanian, atriz que ficou conhecida por sua atuação em diversas mídias como cinema, teatro, mas principalmente na televisão. Ela participou de várias novelas de sucesso, desempenhou papéis memoráveis que cativaram o público. Sua presença em produções televisivas influentes ajudou a consolidar sua reputação como uma das maiores artistas do Brasil. Zé Celso Martinez Correia foi um renomado ator, diretor e dramaturgo brasileiro, além de ter sido um dos fundadores do Teatro Oficina em São Paulo, que se tornou um espaço fundamental para a experimentação e vanguarda teatral. Zé Celso sempre demonstrou um forte engajamento social e político por meio de suas peças.
E com certeza o Teatro Oficina tornou-se uma escola para artistas emergentes. E para encerrar o ano de 2023 com chave de ouro, a 35ª edição da Bienal de Arte de São Paulo com o tema Coreografia do Impossível. Afinal, como corpos em movimento são capazes de coreografar o possível dentro do impossível? Quero agradecer aos professores Annelise, Edson e Fran por poder compartilhar com eles essa iniciativa do YouTube Edu. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, você encontra videoaulas sobre os temas abordados nessa retrospectiva aqui no canal do YouTube Edu. Fica meu muito obrigada e a gente se vê numa próxima.